Mas vamos lá, eu quero te passar a bola novamente, Caio, para você avaliar aí o discurso do Maia. Que conclusão você chegou? Você já denotou uma crítica aí, né, no teu comentário a ele, né? É que assim, como a grande imprensa, eu já sei pela pouca experiência que eu tenho, ela vai tecer 1000 elogios aí ao presidente da Câmara ao longo do dia, me sobra aí essa árdua tarefa de nadar contra a corrente só para exercitar. Né? Então, eu queria destacar alguns trechos muito controversos do discurso do Maia para a reflexão mesmo do ouvinte. O primeiro é como ele se refere ao Centrão. Olha o que ele diz. O Centrão, essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. Olha, Centrão são... Vamos lá, MDB e DEM, vai para ficar em dois maiores ali, tem os aliados eventuais. A gente leu uma vez, tem um infográfico maravilhoso do Globo mostrando quem é o Centrão e quais são seus aliados de primeira hora e os eventuais, né? O Centrão, em última análise, são os partidos e os seus parlamentares que não votam por convicção, mas por conveniência, certo? Foi preciso, e a gente discutiu e criticou isso aqui, a liberação legalizada das emendas milionárias para convencer o Centrão a fazer a coisa certa e aprovar essa reforma. Sem cargos, sem verba, sem alguma vantagem política, o Centrão não opera. Então, em certo sentido, o presidente Maia está correto, o Centrão é do mal. O segundo trecho que eu destaco do discurso do Maia diz respeito à representatividade. Olha o que ele diz. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao parlamento. E isso me deixa indignado, Edgar. Como ousa? Como você ousa, presidente, falar um negócio desse? Segundo a pesquisa do portal G1, fevereiro de 2019, 50 dos seus colegas deputados federais, senhor Rodrigo Maia, respondem a ações penais por delitos como crimes contra a honra, crime de corrupção, crime de falsidade ideológica, crime de furto, estelionato, lesão corporal, até crime de tortura. Eles não são investigados, viu, Edgar? Eu estou trazendo os dados de parlamentares processados, ou seja, já houve denúncia do Ministério Público e ela foi aceita em juízo pela robustez das provas apresentadas, certo? Então, por esse critério rigoroso, 10% da Câmara é provavelmente criminosa. Possivelmente, esse percentual é muito, mas muito maior. E quando a gente vai pro Senado, aproximadamente 1 em cada 3 parlamentares responde a acusações criminais. São pelo menos 25 senadores. Aí eu te pergunto, né, ouvinte, de cada 3 cidadãos que você conhece, por acaso um figura como réu acusado dos crimes mais bárbaros do nosso direito penal? Evidente que não. Então é o seguinte, o Congresso ele não é reflexo, muito menos síntese da sociedade brasileira. E sabe por quê? Porque quem decide quem se candidata no Brasil e quem tem verbas de campanha são caciques políticos como o senhor Rodrigo Maia. O Brasil, a gente já falou isso aqui, ele viola os direitos humanos, ele descumpre o Pacto de São José da Costa Rica, sendo a única grande potência que não permite candidaturas independentes. Quem controla a política no Brasil são os partidos, não é o cidadão, né? Por isso que a sua frase, presidente, deveria ser reformulada. Quer conhecer o pior do Brasil? Venha ao parlamento. Terceiro ponto, ele fala da solução para o Brasil. Olha o que ele diz. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os milhões de desempregados. Ora, o parlamento ele existe desde a fundação da República. Certamente não é a variável responsável pelos avanços do país. Governo não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada, num ambiente saudável de negócio, com liberdade econômica que faz a economia crescer, apesar do governo. E assim gera progresso. Mas aí tem as linhas econômicas que o governo é que delimita, né? Não, com certeza, mas aqui quem sintetizou bem isso foi o presidente Reagan, na década de 80 nos Estados Unidos. Ele disse muito bem, o governo não é a solução do problema, o governo é o problema, porque a solução para o Brasil certamente não é a mentalidade intervencionista das últimas décadas. A solução é deixar o nosso povo trabalhar livre e seguro. Isso é o mínimo, mas o Estado brasileiro não garante nem isso para a população. E aí, só para fechar o último comentário, é sobre ataque às instituições. Ele diz o seguinte: o Congresso Nacional e o STF têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Aqui eu acho que é aquela confusão clássica de ataque com crítica.
né? Ataque é outra coisa. Ataque é mandar prender um cidadão que se manifesta contra o STF num voo doméstico. Ataque é censurar matéria de revista que simplesmente está repercutindo informações de um processo público. Ataque é concentrar esforços em achar brechas legais para relaxar prisão de corrupto. Ataque é desconsiderar o texto constitucional e não caçar os direitos políticos de uma presidente impedida por crime de responsabilidade. E no seu caso, senhor presidente, enquanto parlamentar, ataque é colocar na geladeira e fatiar o principal projeto de reforma penal, estou falando do pacote anticrime, num país que vive uma crise de segurança pública, chamando o ministro Sérgio Moro de mero, abre aspas, funcionário do presidente. Por isso que, segundo o Datafolha desse mês, só 4% das pessoas confiam nos partidos políticos e só 7% no Legislativo Federal. Então, o senhor realmente acha que essa desaprovação é exagerada? Com a reforma da Previdência, vamos ser muito claro aqui, o Rodrigo Maia ele pode até fazer muito sucesso na Globo News, mas eu não recomendo que ele apareça em praça pública como nós aqui podemos fazer todo dia.